Então, pessoal, vamos começar uma aula hoje sobre um pouco de filosofia moderna. É um resumo, né? A gente já dei alguns vídeos para vocês, alguns slides, figuras, né? É, Aqui vocês têm que lembrar de palavras-chave. São situações que vocês vão pensar no sentido de decorar mesmo, né? A respeito de filosofia moderna. Uma das principais é o racionalismo, né? Então aquela coisa medieval da fé, né? Isso já não existe mais. Aqui, né? Não existe mais dogmas. Existe o racionalismo, principalmente lá com Descartes aqui, ó, né? René Descartes que escreve Descartes, né? Descartes, né? Vários pensadores, né? Outro que fala sobre razão muito é Immanuel Kant, né? Immanuel Kant, que tem dois livros, deixa eu pegar até o livro aqui. Tem aqui, ó, Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, né? E Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Depois a gente vai falar mais de Kant. Vamos continuando com nossas palavras-chave, né? Outro é o materialismo, né? O materialismo que a gente vê aqui com Leibniz, a gente vê com Marx, né? Eu até escrevi aqui, esqueci do Hegel aqui, né? Tem o Hegel também, até não coloquei na lista. Tem vários pensadores que retomam o materialismo, mais uma vez, ó. Aquela situação da fé, né, do medieval, a escolástica, né, que era de Tomás de Aquino, lembra que a gente estudou? Os padres e tudo mais, aquilo já não tem mais importância. Aqui o conhecimento, ele vai abraçar na filosofia uma situação científica, né, de ciência, principalmente por esse cara aqui, ó, né, que é o Francis Bacon. Francis Bacon ele começa com o método científico, ele começa praticamente com a ciência, né? Ele Galileu, né? Até Galileu esqueci de escrever aqui também, né? Galileu também, né? Galileu, né? Galileu Galilei, aquele da Terra redonda aí, né? E da Terra girando em volta do Sol também. Então toda essa situação aqui, ela vem de um método, né? O Galileu eu já falei, né? Ele falava que precisava interpretar a Bíblia, né? Porque astronomia não tinha nenhuma na Bíblia, né? E as pessoas vinham, até hoje veem astronomia na Bíblia, elas acham que a Terra é plana, né? Que tem um domo, que tem um inferno embaixo e tudo mais. Então Galileu foi o primeiro ali também, e Francis Bacon criou um método de indução. O que é esse método de indução? Não sei se você lembra, lá em Aristóteles tinha a lógica do silogismo, é uma lógica de palavras, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. É o silogismo de palavras. Com Francis Bacon, a situação é na experiência, na realidade. A realidade vai dar a resposta filosófica, né? E nós vemos esse pessoal dessa época que ele com o Galileu com o telescópio, né? Cálculos matemáticos, o próprio Descartes, né? O Leibniz também com matemática, né? Então não tem mais dogmas, ó, aquela coisa do medieval, do antigo, que tinha autoridade, né? O Estado dando a verdade da filosofia, aqui não tem mais, né? Aqui a situação é não mais aquelas perguntas, por exemplo, o que sou, de onde viemos e para onde vamos, mas o que podemos conhecer, né? Uma epistemologia, né? Deixa eu até escrever essa palavra difícil aqui. Epistemologia, né? Que é essa ciência, essa teoria do conhecimento, que em muito vem aqui, ó, vem com Immanuel Kant, né? Que fala sobre o conhecimento, sobre esquemas mentais, sobre categorias, tempo e espaço, né? Principalmente tempo e espaço. E causalidade. Por que causalidade? Causalidade, daí tem nesse cara aqui, ó. David Hume, né? David Hume, ele falava que as coisas, elas acontecem. Ele era um cético, né? Ele falava que as coisas acontecem, mas o Sol a gente sabe que vai nascer amanhã porque ele nasceu hoje. São causalidades, são fatos,
né? Ali não existem grandes verdades. A gente não sabe que o sol vai nascer amanhã, né? Então é muito interessante. Outra coisa da filosofia moderna aqui, ó, empirista, né? O experiência, né? O empirismo, né? Nós não conhecemos nada. Quem fala isso é o John Locke aqui, ó. Nós nascemos totalmente limpos, como um quadro vazio, um quadro em branco, né? Nossas experiências através dos sentidos que nos vão dar o que nós podemos conhecer, segundo esse filósofo, né? Nossa, é um quadro em branco, o homem antes de conhecer a pessoa, né? Outro filósofo moderno, né? Sobre matemática e geometria também tem esse aqui, Spinoza, né? Que é um pouco anterior, né? Um filósofo antigo aí também, né? Judeu, holandês, né? Que fala que tudo faz parte de uma substância, né? Mais ou menos o materialismo aqui, né? Todas as coisas fazem parte de uma substância, inclusive Deus. Deus seria essa substância única, né? Então aqui por Spinoza. Já é moderno também. Spinoza não acreditava nas escrituras, na Bíblia no sentido literal, né? Ele foi influenciado por uma doutrina judaica chamada Cabala. E daí ele não acreditava, por exemplo, em Josué, aquela questão do sol parar. Então ele estava nessa ciência também, ó. Ele foi muito influenciado por esse matemático, pela matemática de Descartes, né? Que a gente pensa em eixo cartesiano, né? Até quando fala em Descartes. Outra situação da filosofia moderna é o humanismo, humanista. É humanista porque ela está sempre no sujeito, está em nós. Nós temos o conhecimento, buscamos esse conhecimento filosófico. Nós não dependemos, por exemplo, de Deus, nem dependemos, por exemplo, de uma autoridade, né? A filosofia platônica, a filosofia aristotélica, não interessa. Nós começamos do zero, fazemos experiências, né? E chegamos até a verdade. Seja até por um telescópio, seja pela matemática, seja por experiências dos sentidos, seja pelo ceticismo, né? Aqui, seja pelo conhecimento da razão pura, né? Que é Kant, né? Razão pura, razão a priori, né? E aqui tem outros filósofos interessantes que são os iluministas aqui, ó, né? Rousseau, né? Que diz que o homem é naturalmente bom, a sociedade o corrompe, né? Ele é um iluminista. Thomas Hobbes diz que o homem é lobo de outro homem, né? Uma frase famosa dele no livro Leviatã. E muito interessante, também moderno. Então ele coloca a situação no homem, não coloca mais em Deus, inferno, céu, apesar que ele fala em religião ainda no livro, né? Então todo esse conhecimento aqui, ele leva até uma ciência, leva todo esse pensamento moderno, né? A filosofia moderna acompanha tudo isso, né? Depois sim, escola de Frankfurt, tudo daí critica a própria ciência, né? Popper e outros. Mas é interessante vocês saberem que a filosofia moderna é isso, é racionalista, idealista, materialista, ela é humanista, né? O ser humano tem muita importância. Eu já vi isso no Renascimento, né? Voltamos para as pessoas, voltamos para o ser humano. Antes a gente pensava em universo, pensava em Deus, né? Pensava no ser, né? Que nem a filosofia grega, na natureza. E agora não. Agora a situação é a ciência, é o conhecimento racional mesmo, né? O racionalismo puro mesmo, né? Ó, Leibniz tem um livro sobre metafísica também, é uma metafísica materialista praticamente, né? Leibniz era um bispo da Igreja Católica. Tem muita filosofia ainda ligada à religião, ligada a bispos, e né, esse pessoal todo aqui estudou, Descartes também estudou em colégios religiosos, Francis Bacon tinha influência espiritual também, né? Mística, tem vários aí, protestante, né? Aí tem a reforma protestante, então a modernidade ela passa por tudo isso. Depois da reforma protestante, Revolução Francesa, Revolução Industrial, né, pessoal? Então toda essa situação aqui ele muda o mundo, né? Então nós passamos daquela situação de fé para a situação de verdades absolutas, né, da Bíblia ou de outras situações, do que o Papa diz, e aqui não, aqui é o que a humanidade, o que a democracia, o que a liberdade, o que a igualdade nos dá, né? Esse pensamento filosófico vem disso aqui, de uma igualdade, né? O pensamento moderno é muito nisso, e é muito que temos até hoje, através da lei, através da Constituição, né? Então o iluminismo ele ainda vive muito forte. Mas tá bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aí. Hoje eu tô meio, deixa eu até subir aqui, meio encolhido aqui com o meu quadro, né? Minha letra, como sempre, é um pouco complicada, mas
fiz um resumo para vocês. Só dar um pause aí e copiar, né? Copiei em palavras básicas, pensadores. Outro que tem, até eu esqueci de falar, é o Hegel, né? Hegel influenciou Marx, né? Hegel influenciou Marx. Marx eu vou fazer aulas separadas, acho que a gente talvez fale o Marx em outras situações. Mas o Hegel ele fala de uma dialética. Lembra aqueles dois conhecimentos que formam um terceiro, a terceira opinião? Né, um triângulo? O Hegel tem isso, tem a dialética. Né? Ele faz um conhecimento de conclusão depois de dois anteriores. Né? Uma síntese, que nem a gente fala. Né? Tese, antítese, né? Um conhecimento, um contrário, e um terceiro que resume os dois. É como lá, a gente já falou de Platão, né? A gente já falou de outras situações filosóficas. Tá bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre filosofia moderna. Uma breve introdução, um resumo de palavras-chave e pensadores. Né? Depois a gente vai falando de mais aí, porque uma aula é pouco, né? Pelo menos umas 3 aí pra gente pegar um resumo, só um resumo. Tá bom? Até a próxima aula.